E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem também. Graças a Deus. Nós iniciamos hoje a quarta aula do módulo O Reino dos Céus e a Igreja da Terra, o Reino de Deus e a Igreja dos Homens, né? Então, da aula 1 à aula 3, nós fizemos uma definição do que é a igreja. Então nós partimos do pressuposto construído a partir da aula 1, que reino de Deus e igreja não são a mesma coisa. Então a partir disso, na segunda aula, nós fizemos uma definição do que é a igreja segundo Jesus. A palavra usada ali foi eclesia, e a definição que nós fizemos foi que igreja é a coletividade daquilo que um integrante do reino já é na sua individualidade. Então, a reunião, a coletividade dos integrantes do reino, de forma visível e histórica, tem como objetivo responder às necessidades humanas. E essas necessidades humanas alcançam a integralidade do ser humano. O ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. Então, necessidades do corpo, da alma e do espírito, Então, se eu estou num tempo, um exemplo, de depressão, é uma necessidade do ser humano ter momentos, ter laços o suficiente que os livre deste vazio, deste desespero, da solidão, Então a igreja deve proporcionar momentos onde que as pessoas criem mais laços, onde as pessoas não se sintam mais solitárias, Então, se nós estamos num tempo onde as pessoas desconhecem o Evangelho, eu particularmente acredito que, pela experiência que eu tenho, a maioria dos evangélicos hoje, infelizmente, desconhecem o Evangelho, Eu me lembro que eu fui missionário em uma comunidade terapêutica e o período de tratamento ali era de 6 meses, Então eu elaborei um mini curso de teologia ali de 6 meses para aqueles alunos. E um dos acolhidos ali que estavam se tratando da dependência química tinha sido pastor por 12 anos de uma igreja que eu não vou citar o nome, porque a igreja é muito conhecida. Era uma igreja relativamente grande aqui na cidade de Curitiba. E ele recaiu nas drogas, etc., procurou ajuda, depois de um tempo se internou. E depois ali de eu dar aproximadamente 80% daquele curso para ele, ele chegou em mim e me disse assim: olha, Luiz, eu fui pastor por 12 anos e por mais de 12 anos eu preguei o Evangelho. E hoje eu descobri que eu não conhecia o Evangelho. Então, se nós estamos num tempo onde as pessoas desconhecem o Evangelho, é dever da igreja se unir, como a coletividade de integrantes do reino para responder a essas necessidades da espiritualidade do ser humano. Eles estão ouvindo uma mensagem que os aprisiona, que gera sofrimento, um sofrimento para a morte, que gera acorrentamentos de consciência, Então nós precisamos aí nos unir para também responder essa necessidade, Então a coletividade de cristãos tem como objetivo não sustentar um movimento, não sustentar um local e não tirar foto para mostrar que o local está cheio, A coletividade de cristãos tem a ver com a força que nós temos em união para responder às necessidades humanas. E essas necessidades, como eu disse, responde à integralidade do indivíduo, corpo, alma e espírito. Então nós fizemos essa definição. Hoje nós vamos falar, hoje a aula, ela na verdade não é nem tanto teológica, ela é mais histórica. Nós vamos falar sobre o contexto histórico em que Jesus estava inserido, sobre o contexto religioso, sobre o que era o templo naquela época, qual era a diferença entre templo e sinagoga, por que João Batista está num deserto e não está pregando nem no templo e nem na sinagoga, o que é esse tal de batismo no deserto. Então nós vamos falar sobre isso, Para que a gente adentre nesse contexto, nós precisamos, é necessário. Então, eu peço que a partir de agora, você que está me ouvindo, preste muita atenção em todos os aspectos que eu vou te contar agora da história do Templo de Israel. Porque sem a gente entender esse contexto histórico, nós não vamos entender as profundidades da palavra de Jesus lá na frente. O pessoal lê
as cartas de Jesus cuspiu no chão. E eles enxergam essa cuspida no chão pelos olhos de hoje. E nós não podemos enxergar o texto bíblico pelos olhos de hoje, porque o texto bíblico é um texto majoritariamente judaico. Jesus está numa cultura judaica. Nós precisamos enxergar até essa cuspida no chão pelos olhos dos judeus daquela época. Tá? Jesus está num sábado, ele cospe no chão. Aí, nossa, que estranho. Você sabia que no sábado era proibido cuspir no chão? A gente só entende isso quando a gente olha pelos olhos do povo da época. Então, o primeiro objetivo dessa aula aqui é tentar fazer com que você adentre ao olhar do judeu daquela época. Para que você adentre, você precisa tentar entender a história daquela época. E essa história se inicia lá com Moisés. Tá? E os livros que eu vou utilizar aqui para essa aula, eu vou citar vários autores aqui para que eu estarei me baseando para que vocês pesquisem depois, tá? Então, os autores que eu vou estar utilizando, alguns eu vou estar citando aqui para vocês, tá? Então, as informações dessas aulas foram extraídas de alguns livros, como, por exemplo, Instituições de Israel, de Roland Vaux, Manual dos Tempos Bíblicos, de William Coleman, Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, de Craig Keener, Jerusalém nos Tempos de Jesus, de Joaquim Jeremias, A Vida Diária nos Tempos de Jesus, de Henry Daniel Hobbes, entre outros livros. Conforme eu for lembrando aqui, eu vou citando para vocês, tá? Mas essa história em relação ao templo, ela inicia com Moisés, quando o Abraham, um rabino chamado Abraham Joshua, é um nome estranho, não sei pronunciar de forma correta, mas é Abraham Joshua, no livro O Shabá, ele afirma que diante de homens incapazes de entender que Deus é espírito, que Deus não tem locais sagrados, que toda a terra é o estrado de seus pés e etc., Deus concede aos homens a construção de um tabernáculo, para o qual o homem olharia como materialização da presença de Deus, como local de Deus e etc, etc. Então isso era segundo esse rabino, foi uma concessão de Deus aos homens incapazes de entender que Deus é espírito, né? Que Deus não se aprisiona em locais. Tanto é que, segundo esse próprio rabino, essa concessão em relação ao tabernáculo, a Arca da Aliança, entre outras coisas, só vem após Moisés descer do monte e ver que o povo, após todas as experiências que eles tiveram, construir bezerros de ouro, né? Este rabino, neste livro, ele cita uma fonte judaica que naquele momento os judeus estavam clamando a Deus, dizendo assim: Senhor, os outros povos têm templos. Senhor, os outros povos têm sacerdócios. Senhor, os outros povos têm objetos sagrados. Nós também queremos. É basicamente um clamor igual de Samuel, quando o povo judeu clama dizendo: os outros povos têm reis e nós não temos. Então, diante disso, diante da escolha do próprio homem, Deus faz uma concessão a esse povo com uma fé extremamente infantil que está se originando ali, né? Eles estão começando a aprender alguma coisa sobre Deus. Deus concede a eles o utilizar-se de um tabernáculo, né? E a partir daquele momento, Moisés também constrói uma arca. Ele ordena ali a construção de uma arca. Dentro dessa arca ficava ali as tábuas dos mandamentos, tá? Dizem também que ficava um pouco de maná e também a vara de Arão que floresceu, que é o símbolo do sacerdócio, tá? Então, essa arca para o povo judeu, isso Roland Vaux vai dizer também nas Instituições de Israel, que eles olhavam para a arca e consideravam a arca os próprios pés do Senhor. Por onde a arca vai é como se Deus estivesse caminhando na terra. Eles olham para a arca e consideram a arca tanto o estrado, os caminhos dos pés do Senhor, quanto o próprio trono de Deus. Eu vou ler aqui alguns versículos. Por exemplo, 1 Crônicas 28:2, está escrito assim: Pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu.
Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor, para o estrado dos pés do nosso Deus. Salmo 132, 7. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Isso está se referindo ao templo, que era o que eles chamavam de morada de Deus, e adoremos ante o estrado de seus pés, se referindo à arca. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 2, verso de número 1. Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrado de seus pés. Isso aqui fala quando Israel praticamente aí ele está perdendo a Arca da Aliança, enfrentando cativeiros e etc. E é por isso que Isaías, capítulo de número 66, no verso de número 1, olha o que ele diz. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? O profeta Isaías está respondendo para um povo que quer reconstruir o templo, que quer recolocar a Arca da Aliança, naquele lugar. Isaías diz assim, olha, vocês são presunçosos demais em achar que podem construir para mim uma casa, um lugar de repouso, ou vocês são presunçosos demais em falar que a Arca da Aliança é meu trono e o estrado dos meus pés, porque toda a terra é estrado dos meus pés. O céu é o meu trono, os céus dos céus não me contêm, e vocês querem me edificar uma casa, Então, a história de Israel do templo começa ali no tabernáculo. E a Arca da Aliança para o povo é símbolo da máxima presença de Deus. É como se fossem os próprios caminhos do Senhor e o próprio trono de Deus. Isso é tão verdade que é naquele momento também que são consagrados os levitas. Os levitas ali, que são descendentes de Levi, beleza? E haviam algumas divisões entre os levitas, Os descendentes de Arão, os levitas que eram descendentes de Arão, foram escolhidos para serem sacerdotes. Então todos os sacerdotes eram levitas. Porém, os sacerdotes, eles tinham uma função um pouco mais glamurosa dentro do templo. Eles entravam em lugares exclusivos para os sacerdotes. E era um sacerdote, o sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano na Arca da Aliança. Entendeu? Eles que cuidavam ali do dia a dia, dos utensílios do templo e etc. Porém, como eles estavam no deserto, eles estavam em constante peregrinação, o tabernáculo constantemente ele tinha que ser construído e reconstruído. Só que ninguém podia tocar na arca, o pessoal não podia nem ver a arca. Então, os sacerdotes, quando eles iriam levantar acampamento e continuar a peregrinação, os sacerdotes entravam dentro do templo, cobriam os utensílios do templo com vários tecidos, e os levitas das outras descendências que não eram de Arão eram responsáveis por carregar os utensílios do templo e toda a estrutura de tabernáculo durante a peregrinação. Então os levitas foram consagrados praticamente para o cuidado, os sacerdotes para o cuidado dos utensílios do templo, do dia a dia, do sacrifício, etc. E os levitas para carregar as coisas do tabernáculo e os utensílios do templo durante a peregrinação. E os levitas não podiam nem tocar na arca. Como eu disse, os sacerdotes entravam dentro, cobriam a arca e os levitas seguravam com ela coberta e carregavam. Então é aí que surgem os levitas. Aí o tempo passa, pessoal? A gente chega lá na época de Davi. Na época de Davi existe aí um salto nessa história do templo, porque o primeiro ponto é que quando eles chegam na terra, se estabelecem na terra, por exemplo, o tempo de Davi, não existe mais peregrinação. Então os levitas, os levitas que não eram descendentes de Arão, porque os descendentes de Arão eram os sacerdotes, ficavam lá. Mas os levitas que eram responsáveis por carregar os utensílios do templo e as peças do tabernáculo enquanto eles peregrinavam, eles praticamente perdem a sua função. E Davi, quando ele constrói o templo, ele praticamente dá uma nova função para esses levitas. Nós vemos ali em 2 Samuel 7,2, olha o que Davi diz sobre a construção do templo.
Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedros, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Estava no tabernáculo. Então, Davi, a partir daquele momento, ele tem a ideia de construir. Ele falou assim, cara, eu estou aqui nesse palácio chique e Deus está numa tenda. Percebe? Você percebe como era o olhar extremamente profundo e religioso para a arca? Então ele, na fim de construir um templo para Deus, para a morada de Deus, ele fala com o profeta, etc. E a história, Deus não permite Davi construir, Salomão constrói esse templo, tá? E esse templo que Salomão constrói, foi aí que surge a ideia de levitas músicos, né? Os levitas cuidavam também da música, tinha música lá no templo, né? Então eles cuidavam também da música, os sacerdotes cuidavam dos utensílios, os sacerdotes faziam toda aquela coisa, o sacrifício e etc. Depois que Salomão constrói esse mega templo e Salomão morre, né, assume um rei que o povo não se agrada, tem algumas revoltas e os reinos se dividem. Preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Quando os reinos se dividem, o que acontece? O reino do norte tem como capital Samaria. O reino do sul tem como capital Jerusalém. O templo está em Jerusalém. Aí o que acontece? O pessoal do norte, eles têm que vir trazer o dízimo para o templo em Jerusalém. Tem que vir fazer os sacrifícios para o templo em Jerusalém. Então, pelo menos uma vez por ano eles viam. Isso prejudicava economicamente e politicamente o Reino do Norte. Então, o Reino do Norte construiu também um templo em seu próprio reino. É por isso que a mulher samaritana pergunta a Jesus em João 4, onde se deve adorar? Em Jerusalém ou no monte? Era nesse monte onde estava o templo deles. O templo, a economia, a religiosidade e a política praticamente de Israel giravam em torno do templo. Tanto é que o Reino do Norte precisou construir um templo lá, para que a sua economia não fosse prejudicada. Aí muita gente lá naquele templo, os samaritanos, começaram a levar seus dízimos lá, começaram a fazer seus sacrifícios lá, ter o seu próprio sacerdócio lá, etc. Tá? O historiador, o Henry Daniel, fala também que certa vez construíram um templo no Egito, porque havia uma grande colônia de judeus no Egito, né? Então, para os judeus não ter que ficar indo no templo até em Jerusalém, etc., eles construíram um templo lá, tá? Tá dando para entender, né, pessoal? O reino se separou, construiu um templo no norte, tem um templo no sul. E começou a ter essa briga entre judeu e samaritano. É ali que começa a briga entre judeu e samaritano que a gente vê lá no Novo Testamento, tá? Judeu e samaritano não se bicam, beleza? Um dia nós vamos falar detalhes sobre essa briga. O que acontece? Depois de um tempo, dois impérios grandes se levantam, que é o Império Assírio e o Império Babilônico. O Império Assírio invade o norte, capital Samaria, destrói tudo lá e leva o povo cativo. O Império Babilônico invade o sul e destrói o Templo de Salomão. E quando o Império Babilônico invade o sul e destrói o templo, é como se o pessoal... a sensação que eles têm é a mesma sensação que os discípulos tiveram ao ver Jesus morrer. Cara, tudo acabou. Tá tudo acabado. Entendeu? Era essa a sensação que eles tiveram. E o povo foi levado cativo. E nesse cativeiro babilônico, o profeta Ezequiel se levanta e ele profetiza a construção de um novo templo. E olha o que Ezequiel diz em Ezequiel, capítulo de número 37, verso de número 26. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Ezequiel 43, verso número 7, olha o que diz. Filho do homem, este é o lugar do meu trono, falando sobre o templo. Ezequiel tem uma visão de um templo
que começa a partir do capítulo de número 40. E quando ele termina essa visão do templo, olha o que Deus fala sobre Ezequiel. Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, o estrado dos meus pés. Lembra da arca? O estrado dos meus pés. Lembra da arca como o trono e o estrado dos pés? É Ezequiel. O pessoal, entra no judeu. O templo está destruído. Vocês estão destruídos, o templo está destruído, o coração de vocês está flagelado, está destruído. Deus abandonou, a sensação é que Deus os abandonou, etc. E no meio do cativeiro, o profeta Ezequiel se levanta e diz que Deus vai construir um novo santuário, um novo tabernáculo que estará para sempre no meio de vocês, no meio do povo de Judá, no meio do povo judeu, do povo de Israel. E no capítulo 43, verso 7, diz o seguinte: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, falando do templo, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santo nome, nem eles, nem os reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos. Tá? E essa profecia desse templo é tão poderosa, esse novo templo, que Ezequiel 43:10 diz o seguinte: Tu, pois, ó filho do homem, mostra a planta desse templo, a planta dessa casa, para os filhos de Israel, para que eles se envergonhem das suas iniquidades, meçam esse modelo e se escandalizem. Ezequiel profetiza a construção de um novo templo. E isso cresce no coração judaico. Que quando o Messias viesse, que quando o Salvador viesse, ele edificaria um novo templo, um novo santuário. E quando ele edificasse esse novo santuário, todo o mundo olharia para Israel e saberia que Deus estava lá. Tá? Pouco depois, aí o tempo vai passando e essa esperança dentro do povo judeu. Tá? Dentro do povo judeu. Parte dessa visão do templo de Ezequiel, eu vou ler mais para frente, tá? Nós vamos entrar em detalhes. Pouco depois disso, quando o povo está retornando do cativeiro, Esdras, lá no livro de Esdras, ele se levanta e começa a ler a lei para o povo, a lei de Moisés. O povo estava praticamente se distanciando cada vez mais das leis de Deus devido a eles estarem num cativeiro, devido a eles serem impossibilitados de praticarem a fé deles como eles queriam. Tá? É provavelmente nesse momento que nascem as sinagogas. Ninguém tem a certeza absoluta. Mas há uma tradição que diz que as sinagogas nasceram ali, iniciando em Esdras. Porque Esdras ele percebe que o povo está se esquecendo da lei, então ele tem uma ideia: eu vou começar a ensinar o povo. Mas ele sabe que sozinho ele faz porque ele faz pouca coisa. Então ele inicia um grupo. Tá? Ele começa a ensinar esse grupo. Se eu não me engano, era nas quartas-feiras. E este grupo ia cada um para os seus próprios respectivos ali vilarejos, com o seu próprio pessoal, e esse grupo ensinava o povo no sábado. Tá? Então esse grupo se reunia com Esdras, aprendia e ensinava o povo. O nome desse grupo, fariseus. Tá? Conforme o povo foi se ajuntando mais aos pés dos fariseus para aprender, nasceram as sinagogas. E o pessoal se reunia aos pés de Esdras e começaram a traduzir, a fazer cópias de rolos dos pergaminhos, e cada sinagoga tinha um rolo, e cada fariseu era responsável por um rolo e por uma sinagoga. Então a sinagoga não é um local do culto, não é um local do sacrifício, não é um local de levar os dízimos, não é um local onde as pessoas olham: nossa, aqui está a nossa espiritualidade, a casa de Deus. Não, a sinagoga é um local, é como se tivesse assim, imagina que o Luiz, por exemplo, eu tenho aqui a Escola Teológica Semeadora de Esperança, né? Como se eu tivesse uma sala e a gente se reunisse uma vez por semana lá para ensinar. Tá? É isso. Mas o centro da religiosidade de Israel sempre foi o templo. Então, a sinagoga era um local de ensino. Beleza? O que acontece? Pouco aí, mais ou menos no tempo de Esdras e Neemias, começa-se a reconstrução de um novo templo. Isso é dito ali pelo profeta Ageu também, né? Assim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque o segundo templo, o povo não tinha condição de construir um templo chique igual o templo de Salomão, né? Então eles constroem um templo muito mais simples,
muito inferior, né? Mas o profeta diz, a glória desse templo vai ser maior, tá? Essa era a interpretação judaica. A interpretação judaica dos judeus do profeta de Ezequiel era que o Messias viria, o Salvador viria, construiria um novo templo e etc. A interpretação do que eles dão do profeta Ageu é que naquele templo construído ali no tempo de Esdras e Neemias, por Zorobabel, era o local onde a glória seria maior. Tá? Eles estão olhando sempre para o templo, pessoal. Sempre para o templo. Aí a gente chega nos tempos de Jesus. E quem está comandando o povo é um cara lá chamado Herodes. Tá? É o que está diretamente ali comandando o povo. Tem um cara acima de Herodes? Tem. Mas quem está diretamente com o povo ali é esse tal de Herodes. E esse Herodes era um cara assim, muito esperto, cara. Ele era muito estrategista. O que ele faz para ganhar os judeus? Ele começa a construir um novo templo, ou seja, um terceiro templo. Tá? O pessoal às vezes diz assim, não era um terceiro templo, diz que foi mais uma reforma, né? Por quê? Porque, cara, ele era tão estratégico que o que ele fez? Ele começa a construir para os judeus um templo muito maior do que o templo de Salomão. Muito mais bonito. Mas para também não incomodar os judeus, ele vai construindo de uma forma que não atrapalhasse as atividades dos sacerdotes no templo. Então ele deixou aquele templo pequenininho ainda funcionando e aos poucos ele ia, tipo assim, construindo por fora até que entrasse por dentro. Aí alguém perguntaria, mas é aquelas partes que só os sacerdotes podem entrar? O Herodes pegou 10.000 sacerdotes, treinou ele para serem construtores, para esses sacerdotes construírem nas partes que só os sacerdotes podiam entrar. Olha só como que esse Herodes está conquistando a simpatia judaica, tá? Nesse novo templo, aproximadamente 60.000 construtores estavam envolvidos. Tá? O templo era tão grande, mas tão grande, tão grande, tão belo, que havia um ditado popular que se espalhou na época, que era o seguinte, abre aspas, se você não viu o templo de Herodes, você não sabe o que é uma construção realmente bela. O negócio era chique, meu irmão. É por isso que os próprios evangelhos deixam claro que um dia os discípulos e Jesus estão diante do templo e os discípulos olham para Jesus e dizem, olha Jesus, que beleza esse templo, olha Senhor a grandeza, olha a beleza. Aí Jesus diz assim, rapaz, você não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então agora nós estamos no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, os dízimos e as ofertas também voltaram a ser levados no templo. Tá? O templo na época tinha tanto poder de arrecadação financeira que tiveram que construir espaços, vários espaços subterrâneos para acumular esse ouro que ia até o teto, cara. E até o teto desse espaço subterrâneo. Beleza? Era praticamente o tesouro nacional, se tornou um banco. É um lugar onde se depositava tesouros. Beleza? E também até um ditado popular lá que surgiu em Jerusalém, eu não me lembro o valor exato, mas assim, a cada passo que você dá dentro do templo é uma moeda sua que se vai. Tudo era cobrado, né? Então você tinha que levar o seu dízimo, você tinha que levar a sua oferta, você tinha também que levar oferta pelo primogênito. O que é isso? Está escrito na lei assim que todo primogênito seria consagrado ao Senhor. Mas no templo eles disseram assim, não, se você não cabe muito, não tinha como eles pegarem tanto primogênito, então eles aceitaram uma oferta pelos primogênitos. Então nascia o seu filho mais velho, você ia lá, fazia uma oferta para o templo e também aí você podia levar o seu primogênito para sua casa. Tinha oferta de purificação, por exemplo, uma pessoa ficou impura, fez alguma coisa que não devia ter feito, ficou impura. Ela vai até o templo, tá? E ela dá uma oferta para ser purificada, tá bom? Também ali Jesus diz sobre uma tradição que se chama Corban, ali nos tempos de Jesus, que era o seguinte, o mandamento diz, honra teu pai e tua mãe, e isso na época implicava em cuidar do seu pai e da sua mãe até a velhice, até eles morrerem. Mas ele disse assim, mas se você abrir mão da herança sua dos seus pais e ofertar para o templo, você não precisa cuidar deles até a velhice. Então olha só o que estão fazendo, cara, tá parecendo o Edir Macedo aí, que diz assim, abre mão da tua herança e manda para a igreja.
né? É isso que estava virando o templo, pessoal. Então, o templo era um negócio tão grande, mas tão grande, que em volta do santuário em si foi construída uma mega muralha. E dentro dessa mega muralha, ou seja, entre a muralha e o santuário, tem um pátio gigantesco que se chama Pátio dos Gentios. Todo mundo podia entrar ali. Todo mundo podia entrar ali. E ali o que acontecia? Quando o pessoal vinha nas festas de longe para fazer os sacrifícios e tal, o pessoal não conseguia levar os animais de longe. Então eles compravam no templo. Então no templo, imagina, um monte de gente no templo. Olha, quantas pessoas, né? Tem uma história que diz que estava tendo uma festa judaica e na festa judaica tinha bastante sacrifício. E nessa festa judaica, Herodes disse assim que todo cordeiro que fosse sacrificado era para dar um rim para ele, do cordeiro, né? Tirar um rim e dar para ele. E diz que no final dessa festa, Herodes recebeu 600 mil rins, tá? E o Flávio Josefo diz que para cada cordeiro sacrificado, aproximadamente 10 pessoas passavam ali por Jerusalém. Então era em torno de 6 milhões de pessoas que passavam por ali. Era muita gente, cara. Alguém disse que era menos, que era 2 milhões. Ainda assim é muita gente que passa por ali. Aí você imagina essa gente vindo de longe e precisando comprar animal para sacrificar. Ele entrava dentro do pátio dos gentios, tinha um pátio gigantesco. Era nesse pátio que Jesus pregou. Nesse pátio também foi... Lembra quando os apóstolos estão indo para o templo e tem um paralítico lá na Porta Formosa e cura? É nesse pátio que o paralítico correu e todo mundo veio. É nesse pátio. Tá? E nesse pátio ficava a mesa dos cambistas. O que é essa mesa dos cambistas? Porque câmbio é trocar moeda. Porque, olha só, meus irmãos, olha só me perdoe a palavra, a safadeza desses caras. A pilantragem. Chegava um cara de longe e falava assim, eu quero comprar um cordeiro aí para me sacrificar. Ele dava o dinheiro. Aí o sacerdote lá que estava vendendo falava assim, não, você não pode comprar com esse dinheiro, porque esse dinheiro é do mundo, esse dinheiro é impuro. Você tem que ir ali na mesa do cambista, na taxa de câmbio, trocar pelo dinheiro do templo. O templo tinha uma moeda própria. O pessoal do templo tinha uma moeda própria. E eles iam até o templo, trocavam aquela moeda, pegavam a moeda do templo, com a moeda do templo eles compravam um animal e com esse animal eles sacrificavam. Só que nesse dinheiro do templo, nessa troca, por exemplo, o que um indivíduo pagaria num cordeiro, vamos supor, 10 moedas, nessa taxa de câmbio saía 30 moedas. Entendeu? Então você imagina um lugar cheio de gente que estava discutindo teologicamente, tá? Gente que estava orando, gente que estava conversando, gente que estava admirando aquela construção, a mesa dos cambistas e barulho de animal para lá e para cá, e ovelha, etc, etc. É por isso que Isaías, por exemplo, no início do capítulo ali, ele se refere ali a uma profecia em relação ao templo, ele diz assim, cara, quem mandou fazer toda essa correria nesse templo aqui, essa barulheira toda? Eu tô com nojo disso. Eu tô cansado de tudo isso aí. Isso aí tá me dando náuseas. Eu tô com nojo. Vocês oram aí no templo, eu tapo os ouvidos. É nesse momento que Jesus ele olha para tudo aquilo ali e fala assim, cara, vocês transformaram essa casa que deveria ser chamada casa de oração em casa de ladrão, covil de salteadores. E Jesus derruba tudo aquilo ali. Tá? Jesus derruba tudo aquilo ali. Tá? Então, vocês estão começando a entender a questão do templo. Só que tem algo um pouco mais forte ainda. Tá? Porque os responsáveis, quem eram os responsáveis pelo templo? Saduceus. Quem eram os saduceus? Sacerdotes. Lembra? Descendentes de Arão. Os saduceus eram os poderosos da época, beleza? E eles tinham um grande poder político e status. Por quê? Herodes, nessa construção do templo, ele começou a ter uma grande influência com os sacerdotes. Tanto é que naquela época, quem estava escolhendo os sumos sacerdotes era o próprio imperador, meu irmão. Era Herodes que escolhia os sumos sacerdotes. Se você ler lá a lei de Moisés, só poderia ter um sumo sacerdote por vez.
Mas o evangelista Lucas mostra que haviam dois na época, Anás e Caifás. Aí eu te pergunto, por que tem dois? Era Herodes que escolhia. E adivinha uma coisa, adivinha quem na época era sumo sacerdote por direito, no sentido de genealogia, de descendência. Era o pai de João Batista, Zacarias. Sabe por que ele não é sumo sacerdote? Porque quem manda agora no templo é Herodes, é o imperador. Tá? Então o templo é o centro da religiosidade de Israel, centro econômico, e guia muito a política. Tanto é que a política, o imperador se mancula com os sacerdotes para conseguir ganhar a moral ali do povo. A sinagoga era chefiada pelos fariseus. Os fariseus não se intrometiam muito na política, mas eles eram caras do povo, do ensino. Tinham muita influência com o povo, mas não tinham tanto poder político. Beleza? Os saduceus, que eram do templo, eles abraçavam apenas os 5 primeiros livros, que era a lei de Moisés. Isso faz muito sentido, porque você vê ali os profetas, eles fazem denúncias muito pesadas contra o templo algumas vezes, né? Você pega Isaías, você pega Jeremias, do 7 ao 8, ele faz assim, ele profere palavras muito duras contra o pessoal do templo, né? Então por isso que eles não se apegavam tanto aos profetas. Os saduceus se apegavam mais à lei e à tradição oral transmitida pelos próprios saduceus. Os fariseus da sinagoga, que não se envolviam na política, eram os ensinadores, eles não têm muito a ver com culto. O culto é do templo, a adoração é no templo, oração no templo. Jesus falou que o templo deveria ser casa de oração. Sacrifício no templo, dízimo no templo. Sinagoga, local de ensino. Beleza? E os fariseus, eles acreditavam na lei e nos profetas, mas não acreditavam na tradição oral que os saduceus acreditavam. Só que nesse momento também surge um terceiro movimento. Presta atenção, por favor, até aqui. Esse terceiro movimento se chama chamados essênios. Os essênios é um povo que olha para essa atual conjuntura de sinagoga, de templo, de política, e eles veem o quanto aquilo estava podre, o quanto aquilo não tinha mais nada a ver com Deus. Tá? Então o que esses essênios fazem? Eles se desvinculam da cidade, do templo e da sinagoga, e eles vão para o deserto. Eles vão para o deserto. O discurso deles é muito forte contra o templo, muito forte contra os saduceus. E eles vão para o deserto porque eles criam que Deus levantaria uma nova voz profética. Saduceus e fariseus não creem em nova voz profética. Os essênios vão e creem que Deus levantaria uma nova voz profética. Se você fosse ali para as partes mais baixas, altitudes mais baixas ali no deserto, você encontrava muitos dos essênios vestidos com roupas velhas orando e jejuando o dia todo, né? Então era um movimento que tinha ali suas dificuldades e seus equívocos, mas é um movimento que não aceita a corrupção do templo, né? Então vamos lá, eles vão para o deserto, eles têm voto de pobreza, eles se alimentam das coisas do deserto, beleza? E o mais incrível aqui é que eles têm uma forma de batizar diferente, eles têm um rito de purificação diferente dos ritos de purificação do templo, dos fariseus e dos saduceus. O rito de purificação no templo era por aspersão, a pessoa pegava e jogava água assim um pouquinho. O rito de purificação dos essênios no deserto era por imersão, as pessoas afundavam. Tá dando para entender? As pessoas afundavam. Aí, num contexto como esse, desses 3 movimentos, saduceus, fariseus e essênios, surge um cara chamado João Batista. Esse João Batista provavelmente passou um tempo nesse movimento dos essênios e depois se desvinculou. Tá? Por quê? Preste bem atenção. Os essênios estão no deserto, pregam contra o templo,
pregam contra os saduceus e fariseus, fazem voto de pobreza, usam roupas estranhas, comem coisas estranhas e creem no levantar de uma nova voz profética. Aí aparece um tal de João Batista, que está no deserto, que além de estar no deserto, ele tem voto de pobreza, ele usa coisas de pobres, roupa simples, né? Pele de camelo, cinturão de couro, come coisas estranhas lá junto com os essênios, né? Gafanhoto e mel silvestre. Prega uma palavra duríssima contra a podridão da religiosidade de Israel e tem um batismo litúrgico igual ao batismo dos essênios, é por imersão afunda, né? Então provavelmente João Batista sai. Então enquanto está os essênios lá orando no deserto para que Deus levante uma nova voz profética, deste movimento Deus levanta um profeta chamado João. Jesus disse assim: o que vocês foram ver no deserto? João estava no deserto. E João ele tem uma revelação ainda maior do que os essênios. Então João ele sai do movimento dos essênios e ele volta para o povo e começa a pregar contra o povo e fazer aquele batismo. Beleza? E pessoal, batizar-se, o batismo dos essênios ou o batismo de João, era reconhecer a podridão da religiosidade de Israel. Tá entendendo? Tanto é que alguns saduceus e fariseus foram se batizar em João Batista. Tá? Eles foram lá e se batizaram. Aí João Batista olhou para eles e percebeu, eles estão se batizando só porque eles estão com medo de quando vir um Messias, eles estão com medo do juízo. Mas eles não estão mudando de verdade. Aí João Batista olhou para os saduceus e para os fariseus e falou assim: ei, vocês estão pensando aqui que batizando vocês vão fugir da ira vindoura? Para com isso, produzam frutos dignos desse arrependimento que vocês dizem que tem. Aí eles perguntam para João Batista, isso está em Lucas, mas João, o que nós devemos fazer? Aí ele olha para você ver, para os religiosos, você vê como que eles tinham um grande poder econômico, os saduceus, né, principalmente, e falou assim, repartam com o povo, cara. É a mesma coisa que Isaías está dizendo, eu quero que vocês cuidem da viúva. Disse assim, peguem a veste e repartam com os necessitados, cuidem deles. Aí o publicano olha, o publicano era o cobrador de imposto, e o publicano pergunta para João Batista, e nós o que devemos fazer? João Batista diz, cobre um preço justo. E o soldado que se batiza com João Batista, e nós o que devemos fazer? Ele disse assim, olha, não maltrate ninguém, não faça acusações falsas, aceite o seu salário, não faça suborno. Tá? E é muito surpreendente o fato de que Jesus inicia seu ministério batizando-se no batismo de João. Jesus inicia seu ministério numa declaração pública de que ele era contra toda aquela podridão que acontecia em Israel. É um grito de profeta, é um grito de protesto. E nós vamos ver aqui agora alguns textos que mostram o como Jesus estava dando um grito de protesto contra a religiosidade daquela época. Tá? E nós vamos ver isso voltando para o texto de Ezequiel do Novo Templo e analisando alguns textos do Evangelho de João, pessoal. Tá? Por que do Evangelho de João? O Evangelho de João, se vocês já leram os Evangelhos, os 4 Evangelhos, vocês percebem que o Evangelho de João é muito diferente dos outros 3. Os outros 3, eles sim, têm muita semelhança. O Evangelho de João é muito diferente. Por quê? Porque os 3 primeiros Evangelhos têm como objetivo fazer uma biografia a respeito de Jesus. Eles utilizam-se desta biografia para ter os seus focos particulares. Por exemplo, Mateus, quando ele escreve a biografia de Jesus, ele mescla nessa biografia algumas profecias judaicas. Aconteceu isso para que se cumprisse. Né? Mateus estava querendo dizer, através dessa biografia, que Jesus era o cumprimento das profecias. Né? Porém, eles não, em nenhum momento,
eles deixaram o foco que era transmitir os acontecimentos do ministério de Jesus. Tem uma ordem. Tem o início, tem o meio, tem o fim. Aí você vai para o Evangelho de João, você vê que não tem uma ordem. Por exemplo, o Evangelho de Marcos mostra que Jesus purificou o templo, derrubou a mesa dos cambistas lá no final do ministério. Porque se fosse no começo, Jesus teria morrido muito antes. Lá no final. Só que o Evangelho de João coloca isso no início do ministério de Jesus. Já em João 2. Por quê? Porque o Evangelho de João não está preocupado em fazer simplesmente uma história, uma biografia a respeito de Jesus. Não. Ele diz no final do Evangelho, Jesus fez muito mais coisas, mas isso está escrito para que vocês creiam que Jesus é Deus. Que Ele é Deus no meio dos homens, que Ele é o Messias. Né? Então, João é o último evangelho a ser escrito. E João, ele está mostrando, ele está fazendo um tratado teológico para mostrar o que a igreja pensa sobre Jesus. O que os apóstolos pensavam sobre Jesus. Tá? E olhem só uma coisa, glória a Deus por isso. Porque o Evangelho de João, ele dá um grito, meu irmão, tão profundo que vocês não têm noção. O Evangelho de João grita o seguinte: Cristo é o templo de Deus. Cristo é a arca de Deus. Cristo é o tabernáculo de Deus. Tá? Voltemos, João, lembre-se, nós estamos na cultura judaica. João é judeu e João está falando com judeus majoritariamente. Lembre-se que judeus têm no seu coração a profecia de Ezequiel, do novo templo. Tá? E aí é o seguinte, pessoal. Há uma festa, vamos lá. Há uma festa, dentre as 3 festas judaicas, que se chama Festa dos Tabernáculos. Imagina, vamos supor que José estivesse certo, né? Esses 100 milhões de homens passando ali durante essa festa. Era muita gente, cara. Era gente entrando, gente saindo e tal. Imagina. Nessa festa, diariamente, durante, se não me engano, 7 dias, havia uma procissão dos sacerdotes que eles iam até o tanque de Siloé. Siloé significa o enviado. Eles iam até o tanque de Siloé, pegavam água, eles iam até o templo, e no templo, meu irmão, haviam muitas escadarias. Tá? Então, para você entrar no átrio tinha um pouco de escada, para você sair do átrio, o pátio dos gentios, e entrar no pátio das mulheres tinha mais escada, para você entrar no átrio tinha mais escadas, para você entrar no lugar santo tinha mais escadas, então tinha muitas escadas. Tá? Se eu não me engano, era tanta escada que até a Arca da Aliança dava 15 metros de diferença do chão lá do pátio dos gentios, que era o início ali do templo. E os sacerdotes, nessa procissão que acontecia nas festas dos tabernáculos, eles pegavam uma água e iam até o tanque de Siloé. Tá? E eles derramavam aquela água nas escadarias do templo. E aquela água ia caindo pelas escadas. E eles derramavam nas escadarias até que aquela água saísse do templo. Aí vocês se perguntam por que isso acontecia. Porque em Ezequiel, no capítulo de número 47, daqui a pouco eu vou ler para vocês, Ezequiel ele tem uma visão desse novo templo que vai ser construído, que sai água de dentro dele. E essa água vira um rio. Tá? E nesse rio ela vai passando, ela chega no Mar Morto. E o Mar Morto, que era um mar realmente morto, começa a ter vida de novo. E começa a nascer árvores, etc, etc. Então, quando os sacerdotes fazem essa procissão e jogam água nas escadarias, eles querem dizer que aquele templo ali ainda não é esse templo profetizado por Ezequiel. Por quê? Porque eles ainda não estavam sob o domínio de um império romano e porque o Messias ainda não tinha vindo. Então eles diziam aqui, nesse templo a água a gente asperge, né? Mas aquele templo sairá um rio. Pessoal, eita meu Deus, vocês vão ver como é poderoso o Evangelho. Beleza? E aí, o que acontece?
Nós estamos nesse tempo aí, nessa festa dos tabernáculos, acontece isso. Aí João, ele começa a escrever. E no capítulo de número 1, olha o que ele diz. Capítulo de número 1, verso número 14, falando sobre Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra habitou, e o verbo se fez carne e habitou, esta palavra aqui, no grego, é tabernáculo. A palavra que deveria ser traduzida aqui ao invés de habitou é tabernaculou. E o verbo se fez carne e tabernaculou no meio dos homens. E olha o que diz a profecia de Ezequiel 37, 26. Lembra quando eles estão lá no cativeiro na Babilônia, com o templo destruído, com o coração destruído, com a fé quase destruída? Ezequiel se levanta e diz assim: olha, eu farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. E João, sabendo de um povo judeu que lembra dessa profecia, ele escreve João capítulo de número 1 já dizendo, Cristo é o tabernáculo de Deus no meio dos homens. E o mesmo João escreve o Apocalipse e diz, e vi, etc, etc, e ele disse, eis o tabernáculo de Deus para com os homens, pois com eles habitará e ele será o seu povo. Esse tabernáculo é Cristo, João diz. O próprio João está dizendo. Mas fica mais forte ainda. Tá? Quando que fica mais forte? João diz aqui, né? Ele é o tabernáculo de Deus. Em João 2,16, né? Quando Jesus destrói todo o templo não, faz aquela derruba todas aquelas bagunças ali, etc. Jesus diz assim, eu vou destruir esse templo e em 3 dias eu vou reconstruir outro. E João diz assim, ele falava do seu próprio corpo. Pois Cristo é o templo de Deus. Cristo é o templo de Deus. E o mais forte é agora, tá? O mais forte é agora. Ezequiel 43, 2. E eis, olha o que está escrito, e eis que do caminho do Oriente vinha a glória de Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. A glória do Senhor entrou pela porta que olha para o Oriente. A glória do Senhor entrou. O Espírito me levantou e me levou para o átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse, filho do homem, olha só, este é o lugar do meu trono, e o lugar do estrado dos meus pés. Lembra da Arca da Aliança? Lembra da Arca da Aliança? Quando falavam que a Arca da Aliança era o trono de Deus e o estrado dos seus pés? Ezequiel está dizendo assim, eu vi um novo templo, e Deus diz assim, eis aí. Aí está o meu trono, e aí está o estrado dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais meu santo nome, nem eles nem seus ex com as suas prostituições e com o cadáver dos seus ex nos seus monumentos. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que eles se envergonhem das suas iniquidades e meçam o modelo. E aí João escreve dizendo que ele é o tabernáculo de Deus. E vimos a sua glória, a glória como no gênero do Pai. Ezequiel disse que a glória estaria lá. Cristo é a arca de Deus. Quando Jesus morre na cruz, você se lembra que o véu se rasga e eles viram que a arca não estava lá no templo? Porque a arca estava na cruz. A arca estava na cruz. E agora, meus irmãos, a afirmação que eu vou dar aqui é a afirmação mais forte de Jesus no contexto do templo.
é a mais forte de todas. Está em João 7,37. Olha o que está escrito. Lembra que eu falei para vocês da festa do tabernáculos? E olha o que João diz em 7,37. No último dia, o grande dia da festa. Essa visão de Ezequiel do templo era tão real no povo que quando Herodes foi construir o templo, ele contratou muitos rabinos estudiosos para estudar a planta daquele templo, para ele tentar fazer igual. Tá? Para tentar. Beleza? E aí João tá dizendo que no último dia da festa, olha só, Jesus esperou o último dia. Imagina o tanto de gente lotado. E no último dia eles não faziam só uma procissão, eles faziam 7 vezes. Iam até o tanque de Siloé. Siloé significa o enviado, é o Messias. Jogavam água nas escadarias do templo e aquilo aspergia. Tá? E isso, aí eu vou ler o texto para vocês agora de Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 47. Olha a profecia de Ezequiel do novo templo. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, e o lado direito da casa do lado sul do altar. Ele me levou pela porta norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. Um dia eu vou falar para vocês sobre o Oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. E ele mediu tudo ali. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. E olha só, as águas estão saindo do templo. E aquele homem fez Ezequiel passar pelas águas, e as águas dava pelos pés. Depois dava pelos joelhos. Mediu mais 1000, fez passar as águas, que agora as águas davam nos ombros. E o rio foi indo, foi se tornando maior. E até que ele não conseguia mais ter pés, o rio ele já estava tendo que nadar no rio, né? Ele já estava tendo que passar a nado. Porque olha o que está escrito, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, olha só o que Deus disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e do outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Ou seja, essa água entra no Mar Morto e dá vida. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que este rio passe. Junto a ele se acharão pescadores. Olha só os pescadores. Jesus chamou quem, meus irmãos? Desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar em multidão excessiva. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário. Eles lembravam dessa profecia de Ezequiel, de um rio, de um templo, do grande templo, que vai fluir água dele, e esse rio vai ir, vai gerar vida. E aí, nesse dia da festa, eles se lembravam da profecia de Ezequiel. E eles iam até o templo e aspergiam água, e eles lembravam, será construído um novo templo, o Messias virá. E aí no último grande dia da festa, está escrito que Jesus levantou-se e exclamou. Jesus foi até o pátio que estava cheio de gente, o pessoal jogando a água. Eles fizeram 7 vezes essa procissão. Depois, na última vez, Jesus se coloca no lugar alto do pátio, numa escadaria, e grita, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. O que Jesus está dizendo? Aquele rio que saía daquele templo matava a sede, gerava vida, né?
E ele diz assim, ó, quem tem sede, vem a mim e beba. Porque se você beber, esse rio que flui de mim vai fluir em você. O rio que vem de mim vai te trazer vida. E esse rio correrá por dentro de você. É por isso que mataram Jesus, meus irmãos. Jesus é o tabernáculo de Deus. Jesus é a arca de Deus. Jesus é o templo de Deus. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, o povo pensava que só chegava ao Pai se passasse pelo tabernáculo, pelo templo e ia até a Arca da Aliança. Ele diz assim, ó, não, ninguém vem, para vir ao Pai tem que ser por mim. Eu sou o tabernáculo de Deus. Tá? É por isso que Ezequiel diz assim, vocês vão se escandalizar diante desse templo de Deus. A glória de Deus está nele, a aliança de paz, o tabernáculo está nele. Ele é o tabernáculo de Deus, ele é o templo de Deus. Deu para entender agora? Aí o pessoal olha para esse rio de água viva e não entende nada, né? Não entende nada porque você tem que olhar com o olhar judeu. Jesus vem e grita, né? No último dia da festa, quando estava descendo aquele monte de água nas escadarias, ele disse assim, quem tem sede, venha a mim, e não ao templo, venha a mim e beba. Cristo é o templo de Deus, que dele flui águas, sai águas, e essas águas vão crescendo e crescendo, e chega no Mar Morto, e o Mar Morto torna a ter vida, e os peixes voltam a ter vida, e todos os animais que bebem dele têm vida, e você virá a ele se tendo sede e terá vida, e esse rio fluirá dentro de você. É isso que Jesus está dizendo. Tá? Então essa foi uma aula hoje histórica. Tá? Histórica do contexto do templo. Então, pelo amor de Deus, pessoal, parem de usar textos, principalmente do Antigo Testamento, quando fala sobre templo, e falar que aquilo é a igreja. Acabou isso. Não tenho nada contra construir aí um prédio aí para congregar, nada contra. Agora você pegar um texto judeu, principalmente o texto que usa, o Malaquias 3,10, trazei todo dízimo na casa do tesouro. A casa do tesouro é o templo. Beleza? E você pegar esse texto e dizer que o templo agora é a igreja, meu irmão, você desconhece completamente tudo que Jesus fez. Jesus gritou que ele é a arca, ele é o templo. E todo aquele que vir a ele beber da água dele, fluirá rio de nós. Nós se tornaremos pequenos templos. Pedro disse, nós somos templos de pedras vivas. Tá? Para de usar. Não tem problema nenhum. Você tem um templo aí, você congregar onde quiser, mas para de usar, meus irmãos. Para de usar texto que fala sobre o templo e dizer que aquilo que é a sua igreja. Não. Jesus é o templo de Deus agora. Na verdade, Cristo sempre foi o templo de Deus. Cristo é o tabernáculo de Deus. Olhemos para Ele. Olhemos para Ele. Então essa foi uma aula histórica hoje, dessa relação entre templo, sinagoga, João Batista, os essênios, Jesus, e surpreende-nos o fato que Jesus disse, sobre você, Pedro, eu vou edificar uma eclesia. Jesus não utilizou a palavra templo, porque o templo estava diante deles, o templo de Deus estava diante deles, era o Cristo. Então parem de usar esses textos que se referiam ao templo judaico para dizer que isso é igreja. Não. Ok? Então na próxima aula agora, essa foi uma aula histórica para nós entendermos esse contexto, na próxima aula agora nós vamos voltar realmente para o que realmente importa, que é o texto sobre a igreja. Vai ser uma aula teológica, né? Nós vamos responder as perguntas, né? Jesus edifica, né, a igreja sobre Pedro, diz assim, Pedro, tu és pedra, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, dar-te-ei a chave do reino dos céus, e aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. E nós vamos falar o que é essas chaves do reino que Jesus dá para Pedro, né? O que é essas portas do inferno? Né? A igreja foi edificada sobre Pedro, né? O que é esse desligar na terra e desligar no céu? Qual que é essa função da igreja de desligar, né? A partir da próxima aula nós vamos começar a analisar esses textos. Meus irmãos,
Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Vamos construir igrejas conforme o Evangelho. Um abraço, orem por mim, contribuam com esse projeto.